Deuteronômio, capítulo 4, do versículo 41 a 49. Moisés designa 3 das cidades de refúgio. Então, Moisés separou 3 cidades daquém do Jordão, da banda do nascimento do sol, para que ali se acolhesse o homicida que por erro matasse o seu próximo, a quem dantes não tivesse ódio algum, e se acolhesse a uma destas cidades e vivesse a Bezé, no deserto, na terra plana, para os Rubenitas e a Ramote em Gileade, para os Gaditas e a Golã em Bazá, para os Manassitas. Esta é, pois, a lei que Moisés propôs aos filhos de Israel. Estes são os testemunhos e os estatutos e os juízos que Moisés falou aos filhos de Israel, havendo saído do Egito. Daquém do Jordão, no vale defronte de Beté-Peor, na terra de Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, a quem Moisés e os filhos de Israel feriram, havendo ele saído do Egito. E tomaram a sua terra em possessão, como também a terra de Og, rei de Bazá, 2 reis dos amorreus, que estavam daquém do Jordão, da banda do nascimento do sol, desde Aroé, que está à borda do ribeiro de Anó, até ao monte Sião, que é Emon, e toda a campina daquém do Jordão, da banda do Oriente, até ao mar da campina abaixo de Asdote Pisga. Meus irmãos e minhas irmãs, continuação desta maravilha, continuação destas palavras, continuação do conhecimento do que o Senhor, nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nosso Senhor Jesus Cristo, nos deixou na face da terra, para que nós pudesse conhecê-lo, para que nós, se tivesse o conhecimento de quem é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Sim, diante de todas as palavras que estão nas Escrituras Sagradas, nós, ser humano, homem e mulher na face da terra, através destas palavras que passamos a conhecer Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, que nesta passagem do livro da vida, as Escrituras Sagradas, a Bíblia, que o Senhor nos fala sobre essa passagem de Deuteronômio, do capítulo 4, versículo 41 a 49, que o Senhor nos diz que Moisés designa 3 das cidades de refúgio. Olha, meus irmãos e minhas irmãs,
todos esses procedimentos, que são determinações que o Senhor, nosso Deus Pai Todo-Poderoso, passava para o seu escolhido a missão de todas as suas determinações. Então, essa lei que vem desde Levítico e continuação, que o Senhor vem fazendo as suas determinações desde aquela geração, e que toda determinação que o Senhor dá, que o Senhor determina, ela tem que ser cumprida e é por estatuto perpétuo, geração por geração em geração. Então, esta lei é que o Senhor determinou que aquele homem, né, essa passagem da escolha das cidades de refúgio, é que o Senhor determinou que aquele homem, aquela pessoa, né, por erro, por um acidente, tirasse a vida, fosse cometido um crime com um outro semelhante. Então, esta cidade era uma cidade de refúgio para que aquela pessoa que cometeu o ato, ela tivesse a oportunidade de ser julgada. Então, a cidade era separada por um local de refúgio. Veja, meus irmãos, hoje, isto foi naquela geração. Isto foi naquela geração com as determinações do Senhor. Hoje, o que é que temos hoje na geração que nós vivemos? O que é que temos hoje diante das leis na face da terra? Toda pessoa que comete um ato criminoso, um ato de desobediência, um ato que não seja de agrado àquelas leis, né, que são determinadas, ele tem que ser punido. Né? Ele tem que ser punido, ele tem que ser julgado, né? Até a sua condenação. Por quê? Isso já vem por determinação do Senhor. Não é que um tira a vida do outro e o outro vai tirar a vida do outro. Não. Ele tem que ser julgado, né? Ele tem que ser julgado e, diante do seu julgamento, diante de o procedimento todo das leis que foi determinada pelo Altíssimo, ele é condenado. Então, meus irmãos e minhas irmãs, estas determinações que o Senhor nos concedeu porque, diante do Senhor, não é de agrado que um ser humano, semelhante ao outro, tire ambas vidas. Um matou aquele e aquele vai matar aquele outro. Não, meus irmãos. Não é isso que o Senhor quer. Não é isso que o Senhor quer de nenhum de nós. Não é isso que o Senhor determina diante de suas leis. O que o Senhor determina é que aquele que cometeu o ato, ele seja julgado. Ele seja julgado e diante do seu julgamento, se teve o erro, ele tem que ser condenado. Então, a condenação é ele pagar no local onde ele fique lá isolado até cumprir toda a missão do seu julgamento e pagar por aquele erro que foi cometido diante dele. Meus irmãos e minhas irmãs, veja, meus irmãos e minhas irmãs, porque o Senhor, para conosco, ser humano na face da terra, ele tem uma extremidade de pureza. Ele tem uma extremidade de amor. Ele tem uma extremidade de carinho por cada um de nós. Por quê? Porque nós, olha, meus irmãos e minhas irmãs, porque nós, ser humano, na face da terra, homem e mulher, diante de Deus, somos a maior perfeição de criação do Altíssimo. Veja, diante de tudo que cada um de nós, ser humano, homem e mulher, comete seus atos na face da terra, o Senhor deixa para que seja o julgamento feito. Veja, meus irmãos, porém, diante de tudo aquilo, veja que o homem, o ser humano, ele tem um julgamento da face da terra.
porque já foi determinação de Deus, determinação do Altíssimo. Mas diante dos seus erros na face da terra, ele terá o seu julgamento futuro. Porque ali está todo o procedimento de cada um de nós na face da terra. O Senhor tem escrito, tem na sua mão, tem no seu livro da vida lá. Porque cada um de nós, seres humanos, homem e mulher, quando nós nascemos, porque foi dada, né, a vida através do Altíssimo que Ele concedeu, quando nós nascemos, que nós agregamos ao nosso nome, o Senhor já coloca lá. Este é tal pessoa, este é tal pessoa. Olha, meus irmãos e minhas irmãs, e Ele dali para frente designa, né, a sua missão na face da terra. Só que o ser humano, tanto homem como mulher, ele tem, né, a liberdade de escolha que foi dada, porque o Senhor ama a todos. Então, todos têm que ir a Ele e seguir o caminho dele por amor. Amor por amor, porque o Senhor fez tudo com amor e faz tudo com amor. Porque o Senhor, Ele é o amor. Ele é o dono e Ele é o próprio amor em todo o mundo, em todo o universo. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, que essas passagens, elas são muito fortes. Que essas passagens, elas são muito determinadas. Veja que o Senhor deu a Moisés, né, toda aquela liberdade de comunicar-se com ele. Deu a Moisés a liberdade de falar com ele. O Senhor falou com Moisés, né, numa roda de fogo. Falou com Moisés. Moisés ouviu a voz do Senhor, do Altíssimo, do Todo-Poderoso. Veja, meus irmãos, por quê? Nenhum ser humano na face da terra, seja ele homem ou mulher, não tem condições de ver a face do Senhor. Porque não consegue. Praticamente, ele morrerá. Então, meus irmãos e minhas irmãs, veja o poder que é o Altíssimo Todo-Poderoso para cada um de nós. E como pode o homem hoje ou a mulher, ela querer ser acima do Altíssimo? Não pode, porque não é. Não tem como, meus irmãos. Nunca se ponha a isto. Viu, meus irmãos e minhas irmãs? Não se ponha a isso, porque veja que as escrituras ela nos fala sobre as determinações e que o homem, ele não tem condições de ver a face do Senhor, porque senão ele morrerá. Veja, meus irmãos, veja, o Senhor nos fez a tua semelhança. Olhando um para o outro, nós estamos vendo o próprio Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que segue as suas determinações se torna também, diante de Deus, a sua semelhança, a sua imagem. Veja, meus irmãos, que a passagem do Senhor com Moisés, que foi o homem que falou em uma roda de fogo com o Senhor, né? Ele falou, o Senhor, ele ouviu a voz do Senhor, foi tão chegado ao Senhor, mas quando chegou no dia que era para ir para a terra prometida, o Senhor disse: não, Moisés, a sua missão daqui para frente é por aqui. Tu ficarás no Jordão, mas não passarás para a terra. Por quê? O Senhor sabe. Quem determina é o Senhor. O Moisés, o que foi que ele fez? Ele: não, meu Deus, mas eu fui ao Senhor obediente. Fiz tudo o que eu tinha de fazer, que o Senhor determinou, sua determinação, passei para o povo, lutei para poder botar o povo, a nação, no caminho que o Senhor determinou, e agora eu não posso falar? Não posso passar? Não, meu Deus, não. Moisés não falou. Moisés ele clamou, se prostrou e deu graças e disse: o Senhor não me quer que eu passe. Olha, o Senhor não me quer que eu passe. Por quê? É obediência. A obediência de Moisés
Pronto, ele ficou. Ele ficou ali naquele local onde foi determinado pelo Senhor. E ali Moisés, né, naquela geração, para frente mais ele cessou. Por quê? O Senhor sabe de cada um de nós o melhor. O melhor. Ele lhe dá uma determinação, mas quando chega no momento que ele diz, não, agora eu não quero mais você aqui, eu quero você para cá. Porque você já cumpriu o que eu tinha de fazer. Agora você vai passar para outro para dar continuidade e assim sucessivamente. Porque cada um de nós somos missionários do Altíssimo. Sim, nós somos missionários do Altíssimo porque nós temos que cumprir a missão que é determinada. Viu, meus irmãos e minhas irmãs? Pense nisso. Pense nisso diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que o Senhor sempre se agrade de cada um de nós, diante dos nossos atos, diante da nossa obediência para com Ele na face da terra, homem e mulher, porque Ele é o único, Ele é o poder, Ele é a glória, Ele é a força, Ele é o amor, Ele é o perdão, Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra e do mar, o Criador do universo. Só adorar a Ele é único em adoração, meus irmãos e minhas irmãs. Essas são as determinações do Altíssimo. Que Deus abençoe a todos. O meu canal no YouTube é o www.youtube.com/dicas do Emanuel. Siga as Escrituras Sagradas.